E o Lula e o PT só aprovam maldades. É o que diz o comentário desse nobre cidadão bolsonarista. Deve ser mais um dublê de rico da extrema direita radical brasileira. Então vamos refrescar um pouco aqui a memória desse cidadão de bem sobre as ações do governo Lula que ele considera maldade. Porque talvez para ele e alguns bolsonaristas seja uma grande maldade ver o pobre, o filho do pobre, ter acesso à educação básica, ter acesso a uma faculdade, porque foi através do programa Caminho da Escola, criado no governo Lula, que tinha como ministro da Educação o Fernando Haddad, que o filho do mais pobre que morava naquelas regiões mais remotas, de difícil acesso no interiorzão do país, passaram a ter acesso à educação básica através do programa e que trouxe transporte escolar gratuito para o filho do mais pobre. Antes do Lula não tinha. O cara fazia no mínimo, no máximo ali a quarta série. Em uma sala improvisada, muitas vezes sentado no chão, porque não tinha suporte, não tinha onde acomodar os alunos. E à noite, a professora ainda tinha que corrigir as provas, elaborar seu trabalho para o dia seguinte, através da luz de candeeiro, da luz de vela, porque não tinha energia elétrica. Então talvez aí seja uma maldade feita pelo governo Lula. Assim também como a criação de centenas de faculdades federais, aonde o filho do pobre passou a ter acesso à faculdade, aonde o filho de um agricultor rural, aonde o filho de uma faxineira, de uma merendeira, passaram a ver seu filho com um diploma de médico, de advogado e de outras profissões. Então, talvez para esse cidadão seja uma grande maldade. Talvez seja também uma maldade ver o pobre voltar a sorrir. Porque antes do governo Lula, o pobre não sorria. Para o pobre dar um sorriso, ele tinha que tampar a boca. Porque muitas vezes tinha dente estragado na boca ou não tinha era nenhum. E ali, ele, para não mostrar que estava desdentado, ele tinha que sorrir tampando a boca. E não era porque ele queria estar naquela situação. Mas aí chegou o governo Lula, chegou o programa Brasil Sorridente, aonde o pobre passou a ter acesso ao tratamento dentário gratuito. Então, talvez para o bolsonarista radical seja uma grande maldade. Outra maldade que talvez o Lula tenha feito foi o programa Água Doce, aonde os mais pobres que moram naquelas regiões mais secas, regiões de acesso remotos, passaram a ter acesso à água potável, porque não tinha. Água potável era só quando chovia, né? A palavra água da bica. Mas com a chegada do Lula, veio o programa Água Doce, milhares e milhares de cisternas foram construídas para essas famílias, a operação Carro-Pipa, para trazer a água potável até a casa do cidadão. E para que acontecesse essa operação, os carros-pipa pudessem transitar, veio o PAC. E junto com o PAC, milhares de máquinas foram entregues para os municípios para cuidarem das estradas, para que os mais pobres tivessem acesso. Então talvez isso seja uma grande maldade do governo Lula. Outra maldade do governo Lula talvez seja o Luz para Todo, né? Aonde aquelas famílias mais carentes, mais pobres, que moravam no interiorzão do país, não era só pobre não. Tinha fazendeiros, que em sua casa não tinha energia elétrica. Ali ou ele tinha um gerador movido a diesel, ou era na luz de candeeiro. A molecada acordava com a narina preta da fumaça que o querosene, o gás solta, porque o candeeiro ficava a noite inteira acesa. E com a chegada do Lula, aí veio o Luz para Todos. Aí o pobre passou a ter acesso à energia, a uma televisão, a um ventilador que não tinha. Talvez essa seja uma das grandes maldades do governo Lula. E muitas dessas coisas que eu estou falando aqui, eu não vi falar em grupinho de mensageiro, não. Eu vivi. Talvez esse cidadão aqui, ele não sabe o que é você acordar às 5 horas da manhã com seu pai puxando por sua perna, numa rede, né? Com a velhinha na mão, te acordando para ir buscar água. E agora adivinha como? Colocava uma cangaia no jegue, é isso mesmo, um jumentinho, né? Que é de grande utilidade, duas ancas do lado, isso que é anca? São barris, cada um suporta ali 15 litros. Colocava o filhinho aqui no meio da carga, e aí nós rodava ali, rodava só, rodava, né? Nós andava ali em torno de 10, 12 quilômetros para pegar água em uma represa que tinha. Isso quando a represa não secava. Quando a represa secava, tinha que ir para Cacimba.
né? Esperar aquele poço minar água para você trazer uma água que não era uma água adequada para consumo humano, mas você tinha que consumir, que era o que tinha. Com a chegada do governo Lula, isso acabou. Então, eu não estou contando o que me contaram, eu vivi. Eu não conto as vezes que eu acordava pela manhã com isso aqui tudo preto, as narinas, da fumaça, do gás. É, do gás do candeeiro. Mas, para o Bolsonaro, tudo que o Lula aprovou, essa situação desses programas que vem acontecendo e que aconteceram através do governo Lula, é maldade. Outra coisa também que talvez esse Bolsonaro aqui nem sabe o que é você estudar da primeira à quarta série em uma sala, num sistema ali em que uma professora só, chamado multisseriado, que uma professora só ela é obrigada a dar aula para aluno da primeira, segunda, terceira e quarta série. Era, antes do Lula, isso existia. Mas com o Lula, isso acabou. Então, talvez, para essa turma, seja uma grande maldade, né? E aí, no final do comentário, ele ainda fala em Deus. Eu sei, né? Eu poderia muito bem dizer aqui que talvez o Deus dele fosse o Deus das trevas. Mas não vou me rebaixar, não vou me igualar à pessoa dele. Então, é bom, gente. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos colocar para frente. Se você tem algo que você viveu, que era dificultoso antes do governo Lula e que melhorou com a chegada do Lula, seus governos anteriores, divulgue, não fique calado. Não deixe essa turma pregando o que não é verdade nas redes sociais. Não fique essa turma criando imaginações maldosas e tentando emplacar na mente dos cidadãos brasileiros que é verdade. Então, tudo o que eu falei aqui, eu não vi falar. Eu vivi. Estou vivendo as melhorias colhidas através dos programas que foram criados pelo governo Lula. Agora, ele não tem o que mostrar daquele que ele tanto defende, aí vem com esse mimimi nas redes sociais, com essa falância. Então é bom que antes que ele fale que o Lula e o PT só aprovam maldade, ele dê uma pesquisada na história, mas na história real. Não fique aí dando olhada no grupo das senhorinhas de mensageiro, não. Vá atrás dos fatos reais. E se ele achar que eu estou mentindo, eu desafio. Faça um vídeo provando o contrário.